Me perguntou, a análise de conteúdo carece de validação dos resultados? Por exemplo, retornar a análise aos participantes entrevistados para confirmar minhas inferências? Então, resposta é depende. Se a gente for olhar lá no livro da Bardan, ela não chega a indicar isso. Mas, se você acredita que seria um passo válido, de repente seria interessante, ou validar a sua categorização com experts, né, com professores e professoras que estudam a mesma coisa que você, também é uma outra possibilidade. Não é um passo necessário, né, claro, e objetivo lá na análise de conteúdo, mas se você acredita que seria interessante, que na sua área de conhecimento é mais usual, eu não vejo por que não fazer, mas desde que no método esteja muito bem explicado isso, tá? Não é só fazer por fazer, assim, ó, no método tem que estar todos os mínimos detalhes explicadinho o porquê de você tomar essa decisão, tá? Verônica, oi, quando eu faço uma entrevista, eu posso mencionar para o entrevistado as categorias criadas para análise de conteúdo? Sim, seria induzir as respostas. Ela botou assim, ou isso seria induzir as respostas. Sim, seria induzir as respostas. A gente não pode, de forma alguma, ao longo de uma entrevista, de forma, assim, intencional, porque não intencional é muito difícil de controlar, né? Mas de forma intencional, fazer com que a pessoa concorde com você necessariamente. A gente não pode fazer isso, porque essa é a beleza da pesquisa científica. Eu vou me abrir para posições e olhares que eu concordo, ou que concordam com a minha teoria, ou que discordam da minha teoria, ou que invalidam o que eu acredito que aquilo seja, né? Eu vou testar uma hipótese, por exemplo, e eu descubro que aquela hipótese é falha, não era o que eu esperava. Que legal, isso é ciência. Na entrevista é a mesma coisa, eu não posso, de alguma forma, forçar as pessoas a querer concordar com aquilo que eu espero, muito pelo contrário, eu tenho que deixar as pessoas o mais livre e à vontade possível para falarem aquilo que elas pensam, a forma como elas vivenciam aquele fenômeno que eu estou estudando. Eu estou tentando buscar como que as pessoas vivenciam aquele fenômeno e não confirmar aquilo que eu espero. Então, assim, o ideal é que a gente não passe as categorias para os participantes, a não ser que, de novo, a tua categoria seja um conceito. Na minha área acontece muito isso, eu sou da área da administração. Às vezes a gente vai fazer pesquisas com gestores de uma empresa, e aí eu estou trabalhando um conceito, por exemplo, sei lá, boas práticas em gestão, e eu tenho lá 3, 4, 5 práticas em gestão. Eu vou ter que, de repente, alinhar o conceito que eu estou trabalhando com uma determinada prática para ver se o gestor entende daquela mesma forma para ele me responder dentro daquilo que ocorre. Mas isso não necessariamente dizer assim, olha, na minha análise eu vou usar essas categorias e, assim, induzir essa pessoa a responder algo relacionado ao que eu quero. Eu tenho certeza que não foi isso que você esperava fazer, né? Mas às vezes a gente faz isso até de forma inconsciente. Então, minha sugestão tenta montar o teu roteiro de entrevistas, claro, baseado nas categorias que você vai usar, né? Se você já está fazendo uma codificação dedutiva, monta o teu roteiro de entrevistas usando os conceitos que você vai trabalhar, mas muitas vezes, dependendo do público que você vai entrevistar, a gente até tem que modificar palavras para que fique mais palatável, para que fique mais acessível para as pessoas, né? Se é uma pessoa um pouco mais simples, que de repente não tem conhecimento técnico daquele conceito que eu estou trabalhando, talvez eu tenha que usar um sinônimo durante a entrevista. Para entrevistar aquela pessoa, eu tenho que fazer uma adaptação no meu roteiro, porque senão a pessoa não vai saber responder. E normalmente os entrevistados, quando eles não sabem responder, eles tentam te responder porque eles querem te ajudar. Isso é normal acontecer. Então, daqui a pouco eles vão fazer uma resposta, não tem nada a ver com o que você está pesquisando, não vai te ajudar em nada na análise, mas é aquela intenção da pessoa realmente querer te ajudar e te dar uma resposta. Dificilmente uma pessoa vai dizer assim, poxa, eu não sei te responder sobre isso. Dificilmente uma pessoa vai falar isso para você. Então, assim, a gente tem que fazer a pergunta de tal forma que a pessoa se sinta à vontade para responder dentro do que a gente está analisando, mas não necessariamente ou sem induzir aquela pessoa a responder algo que a gente espera que ela responda. Pode ser que ela responda aquilo de outra forma, e essa é a riqueza da pesquisa. Espero ter te ajudado aí, Verônica. A Isabela perguntou, oi, Amália, eu faço análise de conteúdo sem usar software, isso deixa meu trabalho menos confiável, eu tenho a dificuldade de achar softwares qualitativos gratuitos. Oi, Isabela, então, não necessariamente deixa o teu estudo menos confiável,
De forma alguma, se você segue os passos, o método, se você faz com a ferramenta computacional ou se você faz no papel e na caneta, dá no mesmo, na minha opinião. A diferença é que você fica um pouco mais limitada quando você faz no papel e na caneta, porque você tende a ter um pouco mais de dificuldade em aprofundar as análises, afinal você está fazendo no papel e na caneta e não usando um software. Por outro lado, os softwares não vão analisar nada sozinho, é a gente que faz a análise, então eu também poderia seguir, digamos assim, né, se eu tô mal intencionada, eu quero fazer um processo que não é tão confiável assim, eu também posso fazer um processo não confiável usando um software, não é o software que vai me trazer a confiabilidade, né, que vai me trazer o processo metodológico com rigor. Realmente existe uma certa dificuldade com softwares de análise qualitativa gratuitos, porque a gente tem que levar em consideração que um software gratuito ele não foi feito do zero, do nada, ele não nasce em árvore, né? Existe toda uma equipe por trás para desenvolver, programar aquele programa, e isso requer custos, são pessoas que estão dedicando o seu tempo. Eu sei que existem softwares livres, como por exemplo, acho que Iramutec, se eu não me engano, só que esses softwares livres, né, baseados, por exemplo, em linguagem de programação R, por serem softwares abertos e desenvolvidos pela comunidade, eles não têm suporte técnico, vamos dizer assim, porque não tem uma equipe por trás, e às vezes eles também não são lá muito amigáveis, porque são mais relacionados a pessoas que têm mais habilidade de usar computador, sabe, um pouco de programação. Já os softwares que são pagos, que tem uma equipe por trás, vão te dar o suporte técnico e ainda vão ter um pouco mais de usabilidade, porque tem toda uma equipe por trás sempre avaliando como que os usuários utilizam aquele software e aprimorando e atualizando o software. Então, prós e contras como sempre, né? Mas não, pode ficar tranquila. Se você não está usando um software, não vejo problema nenhum nisso, desde que você siga todo o rigor metodológico. Para mim, continua tão confiável quanto usar um software. Eu acho que não é o software que vai trazer confiabilidade ao processo. Etiane, oi, tudo bem? Quais softwares livres não pagos de análise de conteúdo? Então, Etiane, o que eu tenho conhecimento até hoje é o Iramutec, que eu conheço. Não conheço outro, vou ficar te devendo, tá? RPT 82, existe entrevista em profundidade semi-estruturada? Sim, existe, sem problema nenhum. Você pode usar lá um roteiro semi-estruturado para seguir tua entrevista, e se esse roteiro for longo, vai acabar tendo uma entrevista em profundidade, não vejo problema nenhum. O Fernando perguntou, Amália, parabéns pelo canal, obrigada. Por favor, comenta a sua experiência e pergunte como as pessoas têm feito para substituir o termo de consentimento livre esclarecido tradicional no caso de entrevistas por telefone. Boa pergunta, Fernando. Na minha experiência, tá? No doutorado eu fiz entrevistas usando o Zoom, porque quando eu qualifiquei em janeiro de 2019. Não, 2020. Isso, 2020. E a pandemia começou em março de 2020. Então, eu estava iniciando a coleta de dados da minha tese quando começou a pandemia. A minha coleta ia ser workshops e grupos focais presenciais. Eu tive que passar para entrevistas individuais e fiz tudo pelo Zoom. Apesar da minha pesquisa não passar por comitê de ética, porque não há necessidade, é uma pesquisa de opinião, eu usei termos de consentimento. Só que o que a gente fez? Por uma adaptação. Eu passava o termo de consentimento em PDF para as pessoas que eu ia entrevistar antecipadamente. No início da entrevista, usando o Zoom, eu tô gravando, né? Eu não estava gravando, eu começava a conversar com a pessoa no sentido de explicar como é que ia ser a condução da entrevista. Eu perguntava se ela tinha lido o termo de consentimento e se ela concordava se eu fosse gravar a entrevista. E aí ela me respondia se concordava ou não. Aí eu começava a gravar e eu repetia tudo de novo para ficar registrado na gravação. Então no áudio tá lá a pessoa concordando que eu grave a entrevista, né? E aí eu guardei então a gravação do áudio das pessoas autorizando a gravação da minha entrevista, tá? Essa é uma possibilidade quando a gente faz entrevista à distância, que não tem como assinar, nem todo mundo tem scanner, aquela coisa toda, ou impressora para imprimir. Então, a gente acaba usando dessa forma, pedindo para a pessoa registrar em áudio, e aí tem que guardar esse áudio das entrevistas, porque por até 5 anos, no mínimo 5 anos, porque é um comprovante, vamos dizer assim, que a pessoa autorizou que você gravasse, tá? O Carlos perguntou, e Amália, tenho uma dúvida sobre como fazer uma boa entrevista o mais semi-estruturada possível.
admiro e acompanho vocês. Obrigada, Carlos, que bom que você nos acompanha. Então, dúvidas sobre como fazer uma boa entrevista semi-estruturada. Vou dar uma dica, não sei se vocês conhecem, a gente tem um curso grátis chamado Como Conduzir Entrevistas na Pesquisa Qualitativa, onde eu tiro todas essas dúvidas. O curso é grátis, tá? Um curso que eu gravei várias videoaulas explicando todo o passo a passo, toda a preparação, como é que você seleciona participantes para sua pesquisa, como é que você monta o roteiro de entrevista, como é que você conduz a entrevista para poder gerar uma certa empatia com a pessoa, porque a pessoa não pode ser tua amiga demais, mas também não pode ser distanciado demais, né? Para poder criar uma empatia ali, para poder conversar. Então, minha sugestão é entre lá no nosso site www.academicapesquisa.com.br. Lá tem vários cursos e aí tem cursos grátis. E tem lá o linkzinho para você entrar e fazer o curso Conduzindo Entrevistas na Pesquisa Qualitativa. E aí lá tem todas essas dicas de como conduzir uma boa entrevista semi-estruturada, tá? Acredito que vai tirar essas dúvidas e você vai ficar mais tranquilo para poder fazer a sua pesquisa.